Tá aparecendo? Verlando? Tá sim. Fica à vontade. Pronto. Gente, hoje eu vou falar da base de dados espaciais para o estudo do clima. Eu começo sempre ao contrário do convencional, vou mostrar para vocês, né, que a minha fala está toda embasada em referências bibliográficas que versam sobre climatologia, e também sobre alguns aspectos físicos geográficos que estão diretamente ligados à climatologia, né? Nós sabemos que, no caso da climatologia, nós trabalhamos de maneira bem subjetiva outros componentes que estão no espaço geográfico. Então, a minha base de referências, né, não é somente ligada à climatologia, mas também à questão de relevo, algumas teorias do clima urbano, como as teorias do Monteiro. Tem também algumas bases conceituais sobre mudança climática, variabilidade climática, que são coisas que nós da climatologia nós confundimos um pouco, né? Mas vou começar aqui falando das abordagens que eu vou trazer aqui nessa live para vocês, né? Por que climatologia, né? Vou justificar o uso dessa temática. Climatologia, porque nós precisamos estudar o clima. O clima ele é extremamente influenciador das nossas atividades diárias. Ele interfere na economia, ele interfere no campo da cultura, ele interfere em viagens, né? Existem alguns espaços geográficos que, dependendo da estação, você é praticamente impossível você visitar, né? Por conta de climas extremos, né? Em determinadas estações do ano. Interfere no uso e ocupação do solo, interfere na economia, já falei anteriormente, em momentos em que a gente observa, por exemplo, o avanço de uma seca dentro de um território, aquilo vai impactar uma hora ou outra no nosso bolso, né? Quando eu falei de cultura, o clima interfere, por exemplo, os nossos modos de vestir. Eu estou aqui no espaço da minha casa que não é tão arejado, né? Então isso vai influenciar na minha imagem. Eu vou suar um pouco, vou ficar, né? Então o clima ele está em praticamente todas as ações do homem no espaço geográfico de maneira subjetiva mesmo, né? A segunda coisa é o que entendemos, que aprendemos na academia, está inserido no contexto atual. Eu vou fazer uma crítica sobre a disciplina de climatologia que é ofertada hoje pelas universidades, e essa crítica é construtiva, né, visto que hoje existem outros espaços de atuação do professor de geografia, cujo um deles eu ocupo, que é estar à frente da sala de monitoramento, estrategicamente como professora também, porque é uma exigência da Agência Nacional de Águas, que aqui eu vou chamar de ANA, que se apresente os dados que são levantados, monitorados de uma maneira didática. Então, quem tem didática é um professor, né? Então, climatologista. E aí, quando você vai fazer monitoramento climático, você adentra no campo físico mesmo, né? Naqueles estudos voltados para a metrologia, que é uma outra ciência, né? Inclusive, para deixar bem claro, quem faz previsão do tempo é o meteorologista, né? Nós fazemos um outro tratado dos dados, né? E essa relação desses eventos atmosféricos com o meio ambiente e as ações antrópicas, enfim. Então, tem várias confusões de conteúdos no meio desse percurso, né, que são bem confusos para nós geógrafos, climatologistas, né? Também às vezes são confusos para a área da meteorologia. Outra coisa que eu vou falar aqui é variabilidade ou mudança climática, verdades e mitos. O que é que a gente está passando? É variabilidade ou é mudança climática, né? Então, a gente precisa voltar a discutir essas questões e eu vou mostrar para vocês alguns dados climáticos que são passíveis de serem ah, analisados dentro da sala de aula a nível básico e também servem como fonte de pesquisa acadêmica, tá bem? E vou mostrar aqui para vocês onde extrair alguns desses dados
Inclusive, apresentar para vocês dados estimados, né, que hoje são aceitos aí em vários campos de pesquisa, esses dados estimados. Eles não são os dados coletados por instrumentos que estão colocados no território, né? Mas através de sensores de satélite, nós temos hoje mais de 280 satélites que passam pelo território piauiense, então eles vão levantando dados através desses sensores. Então são dados, tem muitos dados que dá para você fazer artigos, até teses de doutorado, eu acredito eu, se você se aprofundar, você consegue estudar nesse nível. Porque climatologia, né, o histórico, a justificativa, o momento atual. Olha só, Santana Neto ele diz assim, que o estudo dos fenômenos atmosféricos compartilha entre a meteorologia e a climatologia, caracterizada por uma interface que, nas diversas fases da evolução das ciências, esteve presente em numerosas áreas do conhecimento. Então, quando a gente fala de histórico, quando nós voltamos no tempo, na evolução do pensamento geográfico, já tem alguma coisa falando sobre clima, né? Antigamente. Nós sabemos que o homem pré-histórico ele era nômade, né? Então ele não tinha um lugar fixo. E na medida que ele se tornou um animal mais consciente, né? Ele percebeu que alguns espaços geográficos, alguns locais nesse espaço geográfico era mais valoroso. Por quê? Porque ali dispunha de, por exemplo, corpos hídricos superficiais, água é vida. Alguns espaços geográficos ele conseguia se fixar porque tinha, por exemplo, alguma formação rochosa, alguma cachoeira que ele, alguma caverna onde ele pudesse se proteger de predadores. Então, um desses aspectos que deu valor, né, a partir desse homem consciente, foi a água, nessas dinâmicas da água. Ele observava que durante algum momento dessa dinâmica atmosférica, a água ela aumentava, né, naquele curso do rio, por exemplo, e alguns espaços ficavam preenchidos por aquela água, então não era tão legal de se estabelecer, de se firmar uma casa fixa ali, mas ao mesmo tempo ele observava que essa dinâmica trazia ali sedimentos, matéria orgânica, e que trazia para aquele solo, né, uma condição de sustentar outras formas de vida. Então, tem uma relação muito íntima na história da valorização desses espaços pelo homem, né? Então, quando a gente vai falar de climatologia, a gente tem que voltar no tempo para entender isso, né? E a justificativa de se estudar isso é justamente tem uma relação íntima com a questão do clima, com essa valorização desses espaços. Então, desde que o homem se tornou um ser consciente, compreendeu a importância de entender as dinâmicas do espaço que habitava com a sua própria sobrevivência. E essa ligação, a disposição da água, essa dinâmica de chuva, se era um lugar bom para habitar, né? Então, tinha que ter condições climáticas mais agradáveis, geralmente eram próximos a corpos hídricos, né? E aí vem a questão da agricultura. Quando a gente vai estudar pedologia, por exemplo, você consegue entender que essas dinâmicas climáticas elas já eram abordadas com essa relação do cultivo de algumas culturas há 5.000 anos antes de Cristo, lá na China. Sabe, já tinha uma coisa assim, um pré-julgamento de como era essa dinâmica, né? Essa vontade de entender essas dinâmicas dos corpos hídricos, essa relação com o solo, com a água, tá? Então, desde nossa história, passando por esses momentos, o clima ele foi de interesse do homem, tá? Então a gente precisa compreender essas relações das cheias, observar quais são os espaços propícios ao cultivo de culturas, de determinadas culturas, porque nem todas precisam exclusivamente da água o tempo todo, né? Inclusive na história recente, né? Por que que migrou a soja para o Nordeste, né? Essa parte mais aquecida, pronto.
para falar não somente de Nordeste, mas essa parte mais aquecida do território brasileiro, o Matopiba, né? Porque a condição climática do quente, né, do estar mais aquecido, para algumas espécies de soja, por exemplo, era melhor ser plantadas aqui porque elas se desenvolveriam melhor por conta justamente dessa temperatura. Elas seriam mais resistentes também a alguns insetos, né, que davam baixa essa colheita. Então, tudo isso, minha gente, tem uma relação íntima com o clima. Falei da história antiga, voltei para a história recente, voltando aqui para a história antiga, né? Então, o clima, ele está organizado nas primeiras sociedades, quando a gente ainda nem tinha ciência, e era ligado justamente à mitologia, né? Lá na história antiga, já ali na Grécia, né? Eles relacionavam algumas questões extremas do clima à mitologia. Era o Deus que se zangou com o homem, por isso ele mandou raios e trovões, né, para que o homem, aquele que cometeu algum erro, né, ficasse atento que Deus, aquele Deus Tupã, sei lá, né, também. Uma coisa interessantíssima, falei do Tupã, não tem nada a ver com a mitologia grega, é mais a questão indígena, né, das Américas. Olha só, quando você vai falar de história antiga, a gente só se relaciona a essa história lá da Grécia, né? A gente esquece completamente que aqui tinham os povos originários nas Américas, né? Então, quando você tem contato com uma tribo indígena, aqui mesmo, né, no nosso território americano, eles contam uma historinha de como foi que surgiu a vida. E aí, dentro dessa historinha, também tem essa questão mitológica ligada à condição do clima. E aí, quando eles vão contar essa história, eles sempre dizem o seguinte, né? A grande maioria das tribos, eles dizem que tinha um Deus. Esse Deus criou as terras, ele que era dono, ele que regia os climas e as águas. Olha só que coisa interessante. E aí depois criou-se o homem para cuidar de tudo isso. Então a gente nem precisa ir lá na Grécia para poder entender essa relação do homem, do ancestral, com as condições de clima, né? A gente consegue achar isso muito facilmente nas histórias dos povos originários da América, por exemplo, né? E aí, com o passar do tempo, houve a necessidade de fazer observações. Essas observações, já com a matemática se desenvolvendo, né, somou-se a matemática. E aí começamos ali, por exemplo, a contabilizar a quantidade de água, né? Ali por volta de 400 a.C., com Hipócrates, e também ali mais ou menos em 450 a.C., com Aristóteles, né? Respectivamente, já eles criaram ali algumas leituras que relacionavam algumas questões da matemática, de observações. Por exemplo, Hipócrates criou ares, água e lugares, né? E Aristóteles, em 450 a.C., a metrologia e escrita. Então, já começou a ter a necessidade de se monitorar aquelas condições climáticas para poder ter alguma ação assertiva, ou mesmo para entender qual era a dinâmica para o cultivo, né, de algumas culturas. Eu fui lá na Grécia e voltei aqui para a América, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Então, houve esse desenvolvimento da questão do estudo do clima, junto com as ciências. Não tinha uma ciência específica ainda voltada para isso, assim como não tinha ainda a geografia. Vocês sabem, né, que na evolução do pensamento geográfico, a geografia ela foi muito confundida inicialmente com a questão da cartografia, né? Então, e nunca tinha, assim, de fato, sido exposto qual era o objeto de estudo da geografia, só a partir ali do final do século XIX, que começou isso de maneira mais expressiva. E lá na Idade Média isso começou, isso continuou, na verdade, mas teve algumas implicações negativas em virtude desses estudos e descrições relacionados ao clima ficar de posse da igreja. Então, na Idade Média, haviam ali as cruzadas,
Alguns escritos eles eram relacionados à bruxaria, foram perdidos dentro daquele momento. Né? Já na Idade Moderna, com as grandes navegações, voltou de novo a necessidade de se estudar, de se compreender, por exemplo, as dinâmicas dos ventos. Né? As descrições das paisagens também contavam com as observações dessas dinâmicas climáticas, né? E foram algumas, inclusive, documentadas. Aí teve a criação do termômetro por Galileu, que foi também necessário para que se desenvolvesse ainda mais a compreensão dessas dinâmicas climáticas. E aqui, na Idade Contemporânea, com o nascimento da geografia, veio também a climatologia dentro da geografia, porque a climatologia, aqui na geografia, a gente tem que ter uma visão holística, né? Uma visão sistêmica de tudo, e a mesma coisa acontece com o clima. Né? O clima ele determina, por exemplo, qual é a formação vegetal daquele lugar. E aí veio o nosso pai da geografia, né, Humboldt e Ritter, que eles relacionaram as formas vegetais na medida em que se avançava na latitude, né? E ele relacionou isso justamente à questão do clima. Tá bom? E a climatologia no Brasil? A climatologia no Brasil ela nasceu no seio das ciências naturais, derivadas justamente das concepções de Humboldt, né, consagradas com a sua teoria geral da Terra, essa questão dos pressupostos sistemáticos e da questão da geografia da natureza regional. Pulando um pouco mais no tempo, a gente já chega na Revolução Industrial, né, porque nesse contexto ainda de conquista de espaços, né? Houve esse avanço instrumental também, a necessidade de monitorar, entender essa questão climática desses diversos espaços novos conquistados. Mas ali na Revolução Industrial, houve avanços técnicos científicos que fizeram com que o homem ele conquistasse cada vez mais espaços, modelasse e remodelasse esses espaços, ajustando esses espaços para as suas necessidades, né? E com isso houve um aumento da população, uma urbanização mais acelerada, houve a necessidade de uma produção energética, né? O lançamento de gases, nunca visto antes na história do homem, essa história da relação do homem com o meio. A partir da Revolução Industrial, essa produção energética teve esse ponto de partida, esse lançamento de gases poluentes, o uso de combustíveis fósseis. A produção agrícola ela necessitou cada vez mais de mais espaços, de mais produção. E tudo isso implicou em mudanças significativas na atmosfera. É datado também dessa época da Revolução Industrial a necessidade de um monitoramento mais mitigador, né? Com essa voltado para essa questão de avisar, né? De acompanhar, porque a gente começou a desflorestar mais, a colocar mais gases poluentes, a remodelar o relevo e vocês já ouviram aquela expressão, a água ela tem memória, né? Então havia uma necessidade, porque as populações ocuparam espaços que antes eram espaços de riachos, né? Riachos que surgiam em momentos da estação chuvosa. Então, foi nesse momento da Revolução Industrial que teve uma necessidade mais pontual de se monitorar de fato a questão climática voltada para essa questão de mitigar, né? De avisar, por exemplo, a população. Então, a partir do século XIX, com a expansão das redes de observação, que elas se expandiram também, e a formação de novas teorias meteorológicas, tornou-se cada vez mais importante monitorar o tempo para prever fenômenos como tempestades, secas, especialmente em contextos de crescimento populacional e desenvolvimento econômico. Hoje, com a tecnologia avançada, o monitoramento do tempo é fundamental para diversas áreas, desde a agricultura até a aviação e proteção civil. Então, daquele tempo para cá, o observar não era só mais para entender, né? Mas era também para prever fenômenos
que impactam diretamente essas ações antrópicas sobre esse espaço geográfico. E como eu falei anteriormente, né, a gente não usa só isso para o campo da agricultura, mas a gente usa em diversas áreas, a aviação, a proteção civil. Nós utilizamos também para prever secas, para direcionar populações atingidas por secas, né? Então, o monitoramento ele ganhou, a partir de então, um novo viés, tá bom? E aí, quando a gente fala de monitoramento, a gente já tem que falar de outros conceitos, minha gente. Por quê? Porque depois da Revolução Industrial, essa emissão de gases ela foi tão expressiva que a gente começou a observar, né, os observadores, os estudiosos começaram a observar mudanças nos padrões dos sistemas atmosféricos. Inclusive isso que a gente está vivendo hoje, eu, Verlando, quem está vendo a nossa live, é uma mudança climática, né? São parâmetros que já têm indícios, né, de estar modificado a longo tempo, serão modificados a longo tempo. São indícios dos últimos 60 anos, né, de emissão de gases, também por conta dos incêndios florestais, o aumento acelerado da urbanização. Então, nós estamos vivendo uma repercussão de mudança climática dos nossos avós, né? E também tem uma questão cultural, por exemplo, aqui no Piauí, que impacta essa questão super cultural. Você varrer o terreiro, é terreiro que a gente chama mesmo, juntar as folhas e colocar fogo no final, né? Então, isso parece tão inocente, mas no período de estiagem pode desencadear num incêndio florestal, né, de grande impacto. Então, por isso que eu digo para vocês que a questão do clima ela também está dentro dessa questão cultural. E aí vem o primeiro, voltando aos conceitos, o primeiro conceito, né, variabilidade climática. Então, o que é variabilidade climática? Porque que é tão confundido com mudança climática, inclusive quando a gente vai ver na TV, todo mundo só fala que é mudança climática, mas às vezes não é, né? Então, variabilidade climática são flutuações naturais nas condições climáticas de uma região ao longo do tempo, que podem ocorrer em diferentes escalas temporais, como dias, meses ou anos, mas aí tem uma tendência daqueles sistemas voltarem à normalidade, né? Depois dessa variabilidade climática. E aí, o que causa uma variabilidade climática? Mudanças na radiação solar, alterações na quantidade de energia solar recebida pela Terra. Então, pode aquecer um pouco ali no espaço de 5 anos, um pouco mais, mas depois volta à normalidade. Atividades vulcânicas, erupções que podem liberar partículas e gases na atmosfera, que podem influenciar o clima ali por 3, 10 anos, né? Oscilações oceânicas, aí nós temos 2 exemplos clássicos que nós estudamos também dentro da geografia, o El Niño e a Laninha, que afetam alguns padrões climáticos globais. Aqui no Brasil, o El Niño, por exemplo, ele aquece um pouco mais o norte, o nordeste, as chuvas elas ficam mais concentradas no sudeste. A Laninha, pelo contrário, né, já traz um pouco mais de chuva para o norte e nordeste. Mas é uma coisa que tem um determinado tempo, né? 1 ano, 2 anos ali, enquanto estão ativos, né? E mudanças na cobertura do solo, desmatamento, urbanização, podem alterar aquele clima local. Mas aí algumas ações... Ah, Sara, mas você falou que urbanização faz mudança climática, né? Altera aquela temperatura por muitos anos, né? Mas se for uma urbanização planejada, né? Se tiver espaços verdes, né? Se for uma área que permite a infiltração da água, da chuva, que não altere de maneira significativa os corpos hídricos daquele local, ele vai mudar a temperatura ali por um tempo e depois se readapta, né? E volta mais ou menos às condições normais. Mas aí também tem que ser uma coisa muito bem planejada, né? Então, a variabilidade climática é diferente das mudanças climáticas, que se referem a alterações
de longo prazo nas condições climáticas devido a fatores como a ação humana, aumento da emissão de gases e do efeito estufa. Então, é diferente de mudanças climáticas. Então, mudança climática, alterações significativas e duradouras das condições do clima da Terra, incluindo variações na temperatura, aumento de 1,5 grau, e aquele aumento de 1,5 grau permanece, não retorna à normalidade. Alterações nas precipitações, aqui nos últimos 5 anos, quem tem mais ou menos aí uma idade de 30 a 40 anos, consegue observar que a gente nunca mais viu uma estação chuvosa, onde a chuva começava ali de tarde, a mais grossinha, entrava pela noite, amanhecia o dia, chuviscava, final da tarde, chuva. Não, a gente viu umas chuvas, como diz no interior, desesperadas, depois 8 dias sem chuvas, então as nossas estações chuvosas, elas estão completamente alteradas. Não é desse ano, não é do ano passado, cada ano que passa ela está mais irregular. Então, isso é uma mudança climática, e já tem estudo de 2023, da NASA, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com o IMET, junto com a ANA, que estão relacionando esses padrões, essas mudanças nos padrões às mudanças climáticas. Tá? Então, é diferente de variabilidade climática, e tudo isso é impulsionado por atividades humanas, especialmente a Revolução Industrial, que emitiu tantos gases poluentes, né? E que nos fez se apropriar aí da matéria-prima através de incêndios florestais para dar espaço à pecuária. Então, tudo isso está repercutindo nas mudanças climáticas que nós estamos vivendo hoje. Exemplos, né, de ações que trazem a mudança climática, não a variabilidade climática, né? Então, a emissão de gases do efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, libera dióxido de carbono e outros gases que aprisionam o calor na Terra. Tem o desmatamento, a remoção da floresta reduz a capacidade de absorção de CO2, contribuindo para o aumento das concentrações de gases na atmosfera. Algumas atividades agrícolas e industriais também, né, para a produção de alimentos, muitas vezes resulta na emissão de gases poluentes e na degradação desse solo. O desmatamento, para mim, nas pesquisas que eu ando lendo, parece que é o que, né, aponta, assim, além da emissão de gases, obviamente, mas é uma coisa que dá para reverter. Por quê? Eu sempre falo do exemplo de uma árvore. Uma árvore, ela faz toda a diferença no microlocal, né, no microclima local. Uma árvore, quando ela está em crescimento, ela absorve CO2 de uma maneira que não é comparado com nenhuma outra tecnologia já inventada pelo homem. Então, quando ela está em crescimento, ela tem que absorver muito CO2 para crescer. Então, ela limpa, filtra aquele microclima. Uma árvore, né, com suas raízes, segura além do solo, né, ser lixiviado, lavado, levado embora, segura além do solo, segura água no solo, né? Então, e faz solo, né? Por conta da sua matéria orgânica. Então, uma árvore, ela tem todo esse poder, né? Além disso, uma árvore, na fase adulta, pode diminuir em até 1 grau aquele microclima, né? Com sua copa bem construída. Então, o desmatamento, aqui na América do Sul, a gente consegue sentir essas mudanças, né, de maneira significativa ligada à questão do desmatamento. Então, o que eu acho que o que é que a gente pode fazer, que é mais a médio e longo prazo, a gente vai sentir esse impacto positivo sobre as mudanças climáticas, reflorestar, plantar árvores, né? Então, uma das coisas aqui das mudanças climáticas que eu sei que são reversíveis de fato é reflorestamento. Ah, professora, e a emissão de gases poluentes? Minha gente, isso é uma discussão que ainda perpassa pela questão da gestão. Eu não estou falando de gestão de município, nem de estado, são de nações, grandes nações que ainda emitem gases. Quem vai comprar o carbono? Compra por quê? Por que não comprou? Então, é uma discussão que ainda vai além. Mas nós, né, pequenos seres humanos que estão assim,
não é nem desconectar dessa questão política. Eu acredito que uma coisa que cada um pode fazer, independente de política, é estar plantando uma árvore. Né? A gente vai reverter esse caso aí de uma maneira mais significativa. Agora vamos para a parte, né, dessa reflexão de climatologia e meteorologia. Né? Tem muita confusão técnica, tem alguns conceitos aqui né, e muitos desafios. Qual é a confusão técnica? Quem é que faz previsão? Quem faz previsão é meteorologista. Nós apenas podemos divulgar nessa previsão, nós não podemos assinar. Nós podemos pegar estes dados e compreender os impactos daquela chuva de 100 milímetros sobre o território teresinense, sobre as populações que ali estão. Né? Então, tem uma diferença muito grande também na formação. Então, o meteorologista, ele trabalha a questão física, essas dinâmicas no campo físico, atmosférico. Para o meteorologista, não interessa se 100 milímetros vai alagar o bairro para morar, né? Ele quer prever se aqueles sistemas que estão atuando vão trazer volumes de chuva, quanto será aquele volume de chuva, mas não quer saber se vai alagar ou para morar. Isso aí já é parte da climatologia, né? Então, o climatologista, ele já pega os dados do meteorologista, ele trata e ele traz para esse campo qual é o impacto dessa quantidade de água nesse meio ambiente. Essa quantidade de água vai trazer benefícios ou malefícios. Né? Qual é a quantidade mais assertiva para e essa distribuição temporal para poder impactar positivamente na seca, por exemplo. Isso é um climatologista, tá bom? Quem pode monitorar? Ambos podem monitorar, cada um no seu quadrado, né? Mas ambos podem monitorar, né? Desde que o climatologista, dentro das suas competências e habilidades, não se meta nas competências e habilidades do meteorologista, porque tem a questão ética. O meteorologista, ele roda previsões, ele interpreta imagens, a gente também consegue interpretar, mas são completamente diferentes daquilo que nos foi passado durante a disciplina, né? Então, o desafio que eu falei lá no começo, qual é o desafio hoje? Como a gente está vivendo essa questão das mudanças climáticas e a gente precisa fazer sensibilização das pessoas através da educação ambiental, o desafio é trazer de maneira correta alguns conceitos, né, que nós trabalhamos na climatologia, e alguns conceitos que o meteorologista trabalha na meteorologia, mas que a gente pode trazer para a sala de aula. Um exemplo. Eu vou questionar aqui para vocês, né? Vocês sabiam? Massas de ar, né, não é um sistema atmosférico em si, promotor de chuva, né, na estação chuvosa. A gente aprendeu isso na climatologia. Outros sistemas na estação chuvosa, a massa de ar, ela determina um clima do local, né? Um conjunto de massas de ar. Agora, sistemas atmosféricos são outras coisas. Um vulcão é um sistema atmosférico, um azecite é um sistema atmosférico, o Alto da Bolívia é um sistema atmosférico, o distúrbio do Relatório de Leste é um sistema atmosférico, a alta do Atlântico Sul é outro sistema atmosférico. Então, a gente tem muitas confusões de conceito. A massa de ar é um sistema atmosférico que promove chuva no Brasil, do Piauí, em Teresina. Não, tá bom? A gente precisa rever esses conceitos, né? E estudar, né, esses conceitos na ótica de outra ciência, no caso, a meteorologia. Tá bom? E aí tem a questão dos fatores climáticos, né? Que a gente sabe já muito bem quais são eles que interferem nessas dinâmicas do clima. Lembrar que a gente é muito condicionado a relacionar apenas a azecite à chuva do Nordeste. Não é só azecite, né? Tem outros fatores. Por exemplo, tem azecite, que condiciona a chuva no Nordeste, mas ela não consegue descer até o sul do estado. Então, você não pode afirmar que só a azecite é causadora de chuva,
Assim como você não pode afirmar que a zona de convergência do Atlântico Sul é a única causadora de chuva no sul do Piauí. Existem outros sistemas, então a gente tem vários complicadores aí no entendimento desses conceitos que a gente precisa rever, reestudar, reformular, né? Entender através da perspectiva de outra ciência, né? Então a gente precisa se aproximar da meteorologia para poder entender e desenvolver nossas atividades acadêmicas dentro da climatologia. E os desafios são esses mesmo, esse entendimento desses conceitos, as confusões técnicas. Hoje nós temos uma meteorologista no corpo docente da UFP, graças a Deus, né? Vai nos abrir aí um leque de possibilidades de entendimentos, né? Entender o que é que de fato promove chuva em Teresina. Não é porque Teresina é uma Mesopotâmia. Gente, eu já escutei isso várias vezes. Nós temos isso, né? Nós somos bem subjetivos, nós da climatologia, por conta da geografia. Mas isso, você dizer que Teresina, só chove em Teresina porque Teresina é uma Mesopotâmia, está entre dois rios, isso não é um fator condicionante total para a chuva em Teresina. Existem outros fatores climáticos, né, que condicionam chuvas em Teresina. Não é somente esse o fato. Então, é um desafio. Hoje, eu vejo que eu peno muito lá na sala, né, porque tem o suporte de alguns meteorologistas, né? Algumas coisas a gente não concorda, mas dentro da ciência deles é o que explica, e a gente tem que tentar compreender e respeitar, né? Então é isso. Tem esse desafio aí, dessa coisa, eu acredito que pelo menos aqui no Piauí a gente vai conseguir amenizar esses pequenos probleminhas, tá bom? Falei aqui sistemas promotores de chuva no Nordeste. Aqui no Nordeste, por exemplo, existem vários sistemas. Nós temos aqui, de março a abril, a Zecite, alguns cavados, né? Alguns becãs de abril a julho, principalmente no leste, as ondas ondulatórias, os distúrbios ondulatórios de leste também promovem chuva de abril a julho. Novembro a março, né, com pico em dezembro, a gente tem sistemas frontais, chega muita umidade, encontra um território quente, e aí precipita. Temos ali os VCANs, atenção, que os VCANs, por si só, não promovem chuvas, depende da sua posição. Então, tem muitos sistemas que a gente não estuda na climatologia, né, mas que são os verdadeiros, os principais promotores de chuva no Nordeste e no Piauí, tá bom? São coisas que a gente vai ter que começar a aprender, tem que procurar, estudar, e que precisam estar nos nossos estudos, nos nossos artigos, né, para desmistificar que é uma massa de ar não sei aonde que faz a chuva. Não é assim, gente, tá? Que funciona. Aí vamos aqui, eu falei de estudar, falei do histórico, falei de como a Revolução Industrial também trouxe uma mudança nesse cenário, nesse olhar, né, desse cenário climático e suas influências. Falei da diferença do meteorologista para o climatologista. Falei da questão dos conceitos, que a gente precisa calibrar esse estudo. E agora eu vou falar desses dados climáticos, né? Dito isto, né, e reforçando que você precisa, sim, colocar nos seus estudos a importância de estudar o clima, tanto no passado quanto hoje. Hoje é mais presente, hoje tem uma economia em torno das mudanças climáticas, mas a gente pode comprovar, por exemplo, que não é uma mudança climática, é só uma variabilidade climática através de estudos acadêmicos. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns dados climáticos, onde encontrá-los e como tratá-los. O que a gente pode primeiro usar em sala de aula? Agora, Verlando e Priscila, eu vou sair da apresentação e acessar uns sites, tá bom? Então, o que a gente pode usar em sala de aula, né? A gente pode usar em sala de aula o PD Queimadas, o GOES 19, né? O painel do fogo do Senzipan, o IMET,
E eu vou mostrar para vocês o que é que a gente pode usar em sala de aula, enquanto professor do ensino básico. Com licença aqui, seus meninos, vamos lá. Eu suei, né? Vamos começar aqui pelo GOS 19. GOS 19. Deixa eu ver se... Oi. Deixa eu ver como é que ele aparece aqui. Não pode, tá bom? Tá? GOS 19 CPTEC. Antes ele era chamado de GOS 16, tá? A NASA possui um grupo de satélites que mensuram aspectos físicos ambientais, né? Padrões ambientais e atmosféricos, que é o grupo de satélite GOES. E aí a gente consegue ver muita coisa aqui através do GOES. E eu vou mostrar alguma delas para vocês, tá bom? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não, deixa assim mesmo. Esse é o GOES. Primeira coisa que você pode usar na sala de aula é dar uma aula de geopolítica a partir desse satélite, né? Então, quando a gente dá um zoom no satélite, ele vai dar um zoom sem torção, sem distorção na Amazônia, né? Então, não é à toa que ele está voltado para essa área, uma área de interesse dos Estados Unidos. E aí, logo os Estados Unidos dispôs, né, para o Brasil o GOES. Veja só, né, o que é que tem por trás disso, a primeira aula que você pode dar. A segunda aula que a gente pode dar através disso aqui são aqueles sistemas que eu falei para vocês que a gente tem que começar a educar os nossos estudantes lá da formação básica. Quais são os sistemas que atuam, que trazem chuva para o nosso território. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, no dia 5 de dezembro de 2024. Eita, Brasil, deixa eu ver aqui, dia 8. O dia 5 não está mais disponível, só se eu entrar em outro sistema diferente, que a gente não vai conseguir ver nada. Mas, deixa eu ver se esse aqui a gente consegue. Esse a gente consegue. Vocês estão vendo isso aqui? Esse ciclone rodando aqui no lado? Isso é um vórtice ciclônico de altos níveis. Então, dependendo da sua posição, ele vai empurrar umidade para dentro do território. Então, isso aqui é um dos dispositivos que nós podemos utilizar dentro de sala de aula para poder mostrar, por exemplo, né, a formação de chuva no nosso território. Justificar o porquê da ocorrência de uma chuva, né? E aí aqui a gente tem as camadas atmosféricas, onde a gente consegue ver, né, os sistemas que estão atuando. Sozinho ele não faz chuva, ele precisa estar posicionado. Nesse evento aqui do dia 31/12, futuro professor, a gente tem 3 sistemas atuantes que empurraram umidade para dentro do território. Isso aqui é uma aula que você pode levar para dentro da sala de aula. Temos aqui, né, este sistema, um VCAM, que estava posicionado nesta área. Nós temos um anticiclone chamado Alto da Bolívia. E nós temos aqui uma zona de convergência do Atlântico Sul. Então, os 3 sistemas promoveram chuvas aqui no nosso território piauiense, nessa referida data. No dia chuvoso, professor que tiver acesso à internet, a um computador, né? Você pode vir aqui, usar o GOES
É 19, agora agosto 19, CPTEC INPE, né? Não foi assim que eu cliquei? Foi. Agosto 19, vocês vão ter acesso a essa maravilha aqui e ensinar de uma maneira correta quais são os sistemas promotores de chuva no espaço geográfico do Piauí. Tá bom? Então, não é a massa de ar continental, equatorial. Não, não é isso aí que vai fazer chuva, não. São outros sistemas que estarão atuantes. Nós estamos falando aqui do dia 31/12. Janeiro foi um mês chuvoso. Vamos ver se a gente enxerga as Exit, né? Vamos ver aqui. Nossa, esse aqui tá muito mais bonito, né? Esse aqui tá uma belezura de vecanzão. Aqui choveu desesperadamente. A borda oeste, né, influenciou a incursão de umidade para essa área, o que promoveu chuvas nessa data no nosso território. É uma possibilidade que você pode estar apresentando na sala de aula e que eu te garanto que vai impressionar muito mais do que você ficar mostrando imagens estáticas. Outra coisa, eu quero falar sobre incêndios florestais, Senzipan. Senzipan, painel do fogo. Painel do fogo, você pode trabalhar com seu estudante áreas de fogo real. A gente já tem aqui queimando algumas áreas, alguns municípios do estado do Piauí. Jerumenha, Itaueira, Canavieira, Nazaré do Piauí, Floriano, a área produtora de soja, meu povo, já está pegando fogo, né? E aí você pode trabalhar alguns conceitos interessantes. Foco de calor. Foco de calor não necessariamente é um fogo. Quando os satélites que orbitam, né, o espaço aqui passam por cima do Piauí, por exemplo, ele identifica um foco de calor, é quando uma área no chão emite para o sensor de satélite uma temperatura de 47 graus no raio de 1 quilômetro. E aí, como passa um satélite a cada 5 minutos, quando chega à noite, os satélites à noite não conseguem mais capturar essa temperatura alta. Então, é um foco de calor. O que é que emite calor? Uma rocha exposta, um teto de zinco, um carro-pipa. Então, pode não ser um fogo. Foco de fogo é quando a gente observa mais de uma detecção no raio de 1 quilômetro, quando ele permanece 24 horas. Isso é foco de fogo. E evento de fogo? Evento de fogo já é um incêndio florestal, se ele não estiver em ambiente urbano. Então, é um evento de fogo quando esses focos permanecem mais de 48 horas. Então, é um evento de fogo. Uma curiosidade que vocês podem até levar para os estudantes de vocês. Vocês sabiam que quem combate incêndio florestal não é o Corpo de Bombeiros? Quem combate incêndio florestal são brigadistas florestais. Aí tem um nível de brigadista nacional, que são aqueles treinados pelo IBAMA, e tem os estaduais, né, os municipais, que são treinados pela CEMAR. Tá bom? Tem uma lei que diz que quem tem que fazer o treinamento de brigadas é o órgão técnico pela gestão ambiental no estado. Então, quem faz isso é a CEMAR. Tá bom? Faz muito bem feito, nós já temos aí mais de 100 municípios com brigadistas. Então, a gente tem essa perspectiva de diminuir em 30% a questão dos incêndios florestais, né, com esse treinamento de brigadas. Então, isso aqui é um lugar que você consegue acompanhar. Já em nível de acadêmico, né, o Verlando quer fazer uma atividade, quer fazer um histórico, um estudo, né, de 2020, do 1 de 2020 até desculpa, 1 de 2025, um recorte de 5 anos. Ele quer fazer esse recorte no Brasil, ele quer fazer um recorte no estado do Piauí,
ele quer saber quantos fogo ativo, evento de fogo ativo, incêndio florestal de verdade ocorreram. Aqui estão os dados de quantidade para você fazer um artigo, para você fazer um estudo mais aprofundado a nível de dissertação. Se você quiser casar, por exemplo, qual foi o ano que a gente observou mais eventos? 2023, um ano de El Niño. Você consegue relacionar uma coisa com a outra. Ah, Sara, mas eu quero só estudo cerrado. Não tem problema. Essa plataforma, ela te joga só no parte do cerrado, do Piauí, quanto fogo teve. E aí, se você quiser, já baixa aqui os gráficos, né? Você já baixa aqui a quantidade de eventos por estado, por biomas, eventos por domínio, se é privado, público ou indefinido, se na área de quilombola teve muito incêndio, área sem classificação, assentamentos federais. Você consegue fazer várias investigações a nível acadêmico com essas informações. Tá, não quero isso, quero trabalhar evento, eu quero trabalhar foco de calor. Eu tenho raiva de foco de calor, porque quando a pessoa ela não sabe, né, ela espalha que teve 15 mil focos de fogo em Teresina. A gente vê isso muito na mídia, né? Alguém falou para eles, e aí eles não estão calibrados nos conceitos de maneira correta. Aí parece que está pegando fogo no mundo todo. Não é. Eu já falei para vocês a diferença. Às vezes são focos de calor. Na estiagem, a gente chega a ter mais de 20 mil focos de calor diário. Nem todos eles são foco de fogo. Mas vamos aqui, a gente pode mostrar isso também para os meninos de nível médio. Também pode fazer uma investigação acadêmica. Minha sugestão, investigar quantos focos de calor tinham nos anos de El Niño, um exemplo. Como é que eu faço isso aqui pelo BD Queimadas? Quando você abre o BD Queimadas, que pertence ao INPE, ele vai te mostrar essa tela. Quando ele te mostrar essa tela, tu clica em Home Queimadas, casinha da queimada. Você vai em Estatística por Estado. Ele vai abrir isso aqui e você bota Piauí. Pronto. Você tem um histórico, né, de focos ativos detectados pelo satélite referência. O que é foco ativo, o que é satélite referência? Gente, é o seguinte, o INPE, ele escolhe um satélite que tem uma duração de vida maior, que é mais moderno, para pegar a referência daqueles dados diários. E aí ele vai montando esse histórico. Por que tem que ser um satélite de referência? Porque ele não vai pegar de qualquer um satélite, né? Vai que tem um satélite que não é moderno o suficiente, só vai durar 2 anos. Quanto maior a durabilidade daquele satélite, mais ele vai construir esse histórico. Então, eles têm um satélite de referência deles e ele só fecha o dado de verdade aqui no BD Queimada no final do mês. Tá bom? Então, aqui você consegue comparar no Piauí de 98 até o mês atual. Tá bom? E aí, ele ainda te traz quais são os máximos, né? Por exemplo, o máximo do mês de maio. O máximo do mês de março, aconteceu no ano de 2024, foram 126. Então, aqui você tem também um número de dados maravilhoso que dá aqui artigo, dissertação, eu acredito que dá. Tem a comparação total de focos ativos dia a dia por satélite. Você tem a série histórica, a quantidade, né, de 2024, 2025. Você consegue comparar o semestre com o outro. Bote para carregar aqui, ó. Vai. O que é? Tá. Deu ruim, foi? Quando eu terminar, eu boto, tá bom? Pera. Eu vou dar aula. E terminar, eu boto, eu juro. Agora não dá, tá bom? Desculpa, gente. Aí nós temos aqui como comparar os semestres, tá bom? E aqui tem um número de dados bem importantes que dá para você trabalhar. Agora vamos voltar lá no slide, porque eu quero que vocês abram um QR Codezinho, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Mostrei para vocês o BD Queimadas, o GOS 19, painel do fogo. Não mostrei o IMET, mas a gente volta e mostra, não tem nada. Vamos para o IMET, que a gente pode levar do IMET para a sala de aula.
né? No IMET tem muita coisa legal também. Você consegue ver através desses mapas aqui, na hora que você abre o IMET, se aquele local ele tem algum aviso meteorológico especial. E aí você clica aqui no maisinho, você vai lá, se fosse Piauí, se tivesse, né, ia ter, né, ia ter aqui, ó. Vou aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Lá tem aviso de tempestade, perigo potencial, ele vai dizer o horário que foi publicado, quais são as condições, então você consegue mostrar para os estudantes essa funcionalidade do site do IMET, né? Outra coisa que tem no site do IMET que é muito legal, que dá para trabalhar também a nível de graduação, são os valores extremos observados, né? Vou aqui, maiores temperaturas nas últimas 24 horas. Nossa, Oeiras, no dia 4, ontem, ficou no primeiro lugar no ranking do Brasil, né? Então, Oeiras, 37 graus, o município, dentro do monitoramento do IMET, é o município mais quente do Brasil, seguido por Alvorada do Gurgueia. Aqui também você consegue ver umidade relativa do ar. Então, você vai aqui, estado, Piauí, umidade, ó, 22%, né? Então, uma umidade já extrema. Ah, eu quero saber do ano passado. Você consegue voltar no ano aqui, até 21, por exemplo, um mês quente, outubro. E Oeiras deve estar um inferno. Vamos ver como é que Oeiras ficou nesse dia. Aqui, ó, 13% de umidade, Alvorada do Gurgueia. Então, aqui você consegue também estudar, mostrar algumas coisas para os meninos a nível de básico, né? E também a nível acadêmico. Ah, professora, eu quero trabalhar padrões climáticos, né? Da climatologia dos 30 anos. Você vem em clima, tempo diferente de clima, né? Você vem aqui em normais climatológicas, downloads. Em downloads, você tem 3 climatologias para o Brasil. Você quer estudar a mais recente? Clica aqui. Quero saber quais estações convencionais tem no Piauí? Clica aqui. Quero saber precipitação acumulada anual em milímetros, a média? Clica aqui, ele já vai te levar para uma tabela. Você pode jogar essa tabela aqui no QGIS, né? E já pode montar aí um mapa de Kernel. Aqui tem Bom Jesus do Piauí, por exemplo. Tem... Quem mais do Piauí aqui, meu pai do céu? Floriano. Você tem isso. Você consegue observar qual é o mês mais chuvoso em Floriano, né? É janeiro. De janeiro a abril, né? Os meses mais chuvosos ali em Floriano. Então, você consegue montar uma climatologia através do QGIS. Aqui você tem muitas informações importantes também. Tá? Vamos voltar bem aqui para o nosso slidezinho, porque eu quero que vocês apontem aqui o QR Code do NASA Power. Tá, eu mostrei ali para vocês o IMET. No IMET nós temos poucas estações aqui no estado do Piauí. Algumas delas não estão com seus sensores 100% funcionais e você quer fazer um estudo de climatologia de 30 anos. Vai no seu celular, clica aqui no NASA Power. Deixa eu ver se está funcionando, né? Que se não estiver funcionando, eu peço para alguém deixar depois aí para vocês. NASA Power. Foi para o NASA Power. Foi para o NASA Power e está funcionando. Quando você apontar a sua câmera para este QR Code, você vai para o NASA Power. Professor, o que é NASA Power? Você vai aqui entrar dentro desse site, tá bom? NASA Power, ele vai trazer para vocês dados estimados, são dados capturados por sensores de satélite, com resolução de 2 metros. Então, pela OMM, é aceito você fazer pesquisas com esses dados. E aí, você vai colocar aqui a data de início, a data de fim. Coloquei aqui uma data aleatória. Vai escolher quais são as variáveis
climáticas que você deseja baixar. Aí tem aqui descrevendo qual é cada um, né? Você vai colocar a latitude e a longitude, né? E vai buscar esses dados. Deixa eu ver se vai funcionar. Quando ele busca os dados, ele vai trazer uma tabela de Excel para você. Olha que máximo. Aí nessa tabela de Excel tem o ano, o mês e o dia. E aí ele tem dizendo quanto precipitou estimado, né? Tem uma estimativa de que tenha precipitado 0,1 milímetros, né? Que a umidade máxima ficou ali em torno de 69%. A temperatura foi de 30, então você tem aqui dados que dá para você montar a climatologia de um local. Quero fazer uma pesquisa de nível acadêmico de picos, mas a estação parou de funcionar. Como eu faço, meu Deus? Desde que você coloque na sua metodologia que você pegou dados estimados dos satélites da NASA, são válidos, tá bom? Para a pesquisa, são válidos. Então, estão aqui uma possibilidade para você fazer sua pesquisa na área de climatologia sem precisar necessariamente dos dados do IMET. Você pega, joga isso daqui na tabela de atributos do QGIS, você consegue fazer, formular como foi a evolução disso, enfim, monta uma climatologia em cima disso, tá bom? É uma possibilidade, tá bom? Outra possibilidade, voltando aqui para dados, né? Tratar os dados através do geoprocessamento. A gente ainda tem a possibilidade do Google Engine, que é gratuito, o Google Earth. O QGIS, você pega esses dados que eu mostrei para você e joga dentro do QGIS, usa kernel, a metodologia do kernel, enfim, que é gratuito. Quero trabalhar a expansão urbana e clima. Você consegue através de geotecnologias também. Temos o EnviNet. Com o EnviNet você consegue cruzar dados de expansão urbana, por exemplo, com o aumento da temperatura, com o aumento do albedo, com o surgimento de ilhas de calor, com o que mais? Com a supressão vegetal, o EnviNet, top demais, é um software que tem a versão gratuita e paga. Tem o Solene Microclimate também, que é pago, né? E que te traz essa questão, por exemplo, de ilhas de calor, tá bom? Tem o Rayman também, que é gratuito, que ele traz também tratados que cruza expansão urbana e aspectos climáticos daquela área. Então, existem várias possibilidades de vocês tratarem os dados que eu mostrei para vocês com o uso de tecnologias. Eu acho que eu já falei demais, né? Muito obrigada. Eu botei aqui meu e-mail da sala de situação. Por favor, me siga no Instagram, que lá também sempre mostra alguma coisa. Essa nossa live ela pode vir depois com mais informações, outras fontes de dados. Então, eu fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Essas são as possibilidades de coleta de dados e tratamentos na área do clima. Tá bom, Verlando e Priscila? Ok, Sara, obrigado, tá, pela sua explanação belíssima. Tem uma temática muito importante, inclusive, ela tem muitas coisas aqui, porque como a gente até conversado anteriormente, né, eu me pesquiso um pouco nessa parte, né, eu uso um pouco da climatologia nas minhas pesquisas, então são coisas assim, super válidas, né, principalmente para quem está no curso, né, buscando pesquisar alguma coisa para um artigo, né, para o seu próprio TCC mesmo, né, e aí eu vi que você trouxe aí essa importância, né, dos estudos, das análises climáticas, né, nesses últimos anos vem ganhando ainda mais força as discussões, né, por conta, claro, do nosso dia a dia que está se modificando algumas normalidades, digamos assim. A gente percebe que a irregularidade climática, tanto temporal quanto espacial também, vem sendo cada dia mais influenciada, né, por algumas mudanças, por alguns impactos antrópicos, principalmente, né, nessa questão climática. E, além disso, né, essa parte que traz no final eu acho muito válida, né, porque
foi um bem prático mesmo, onde você disponibilizou diversos meios de você buscar esses dados, né? Já muitos dados já tratados, digamos assim, pré-tratados, digamos, só um pouco de você utilizar, fazer uns gráficos, né? Deixar a sua pesquisa mais embasada, né, nessa questão climática. Então, isso é muito interessante, né, para quem muitas vezes já encontra dificuldade, né, de achar. Muitas vezes você vai num site do governo, não tá indisponível lá, né, simplesmente saiu do ar, né. A coisa que mais acontece é os sites não estarem disponíveis, você fica de mãos atadas. E agora? E aí tem várias possibilidades, né. Esse último mesmo que você apresentou, NASA Power, né, inclusive eu utilizo bastante agora, né, depois que descobri ele, porque ele traz esses dados, digamos assim, bem, numa precisão até muito boa, porque quando você não tem a possibilidade de coletar os próprios dados, né, e são dados válidos, né, por diversos meios, né, de pesquisa. Então, assim, mais uma vez agradecer, né, o aceite, né, para estar participando do nosso mini curso, agradecer, né, por a explanação muito boa que você